Da postura de José Mourinho na conferência de imprensa, mas antes disso, de manhã falavas numa pressão internacional e sabemos, recordaste há pouco, que o próprio Real Madrid e a UEFA resolveram aquilo que tinham a resolver, portanto fizeram as pazes, digamos assim, nos últimos dias. Sim, e tinha a ver com dinheiro, existe, que é a Superliga Europeia. O que é que queres dizer com pressão internacional? Mas os órgãos espanhóis, claro, pegaram nisto até às últimas consequências. Os programas esportivos espanhóis começam à meia-noite, nas rádios e nas televisões. Ontem anteciparam, porque foi no final do jogo, lá é uma hora mais tarde, portanto às 11, e começaram logo a debitar informação. Foi aí que surgiu, com o Manolo Lama, que é um credenciado jornalista da Cadena COP. Cadena COP é uma cadeia de rádios que está associada à Igreja Espanhola, como aqui a Rádio Renascença, por exemplo, para dar esta... E o Manolo Lama é dos mais antigos jornalistas, portanto ele não estava lá, mas alguém lhe passou a informação. Pelo que eu soube de manhã, também desse amigo do Real Madrid, é que o alegado envolvimento do Rui Costa é com um indivíduo do Real Madrid que está a fazer bastidores, que é o tal que, não sei se era com uma câmara, se era com o telemóvel, como o Benfica tem, o Porto, o Sporting, que fazem bastidores e depois fazem aquelas coisas muito bonitas que nós gostamos de Curiosamente, entretanto, hoje não foi divulgado qualquer vídeo sobre os lances polémicos e houve muito. Não, e houve muitos. O Benfica foi sorripiado ontem. É que isto depois o Benfica não fez nenhuma queixa à UEFA sobre 2 expulsões que foram perdoadas a jogadores do Real Madrid. E devia ter feito. Esqueceu-se. Está mais preocupado com os jornalistas. Esqueceu-se que o Sr. Valverde deu um murro no Dedić e que o Sr. Camavinga pisou a cabeça, vê lá tu, para os adeptos do Benfica, do Barreiro. E também houve o tal lance. E depois as simulações do Vinícius e do Carreras e por aí adiante. Eu já nem vou aí, mas houve 2 expulsões diretas que ficaram por marcar. E ninguém fala nisso. E o Benfica nem se queixa ao UEFA disso, da arbitragem de Leiteixier. Porquê? Aqui é mais fácil. Aqui é mais fácil malhar no Conselho de Arbitragem. Mas porquê? E nós estamos, não é inibidos, mas a concentração é tal no Prestiano e no Vinícius, e já lá vou ao Vinícius, que há aqui uma coisa importante sobre o Vinícius. A concentração é tal que esquecemos das outras coisas e que foram importantes durante o jogo. Eu sei que racismo é crime e é um crime grave, punido pela Constituição Portuguesa. Isto foi em Portugal, o artigo 240 do Código Penal Português. A homofobia e, entretanto, têm surgido algumas reações a dizer que não foi bem macaco. O Tchouaméni disse que o Prestiano lhe tinha dito que não chamou macaco, mas maricon. Olha, vai dar ao mesmo. Olha, eu há pouco também disse que era o Dedić, não foi o murro do Valverde, foi o Odal. Estás a ver, também erro. Peço desculpa por isso. Sobre Vinícius, ele tem o direito de comemorar como quiser, sem ser provocador. Foi provocador, veio o amarelo, cumpridas as leis do jogo. Mas Pedro, o próprio José Mourinho também não é provocador quando... José Mourinho fez as celebrações mais icónicas do futebol mundial. Exatamente. Então porquê é que teve aquele discurso na conferência de imprensa? Porque no fundo tentou não colocar ali uma Eu sou mais velho posição. E lembro-me da corrida icónica em Old Trafford do Mourinho, nos quartos de final da Liga dos Campeões, com aquele gol do Costinha. Aquilo foi uma celebração do tamanho do mundo. Lembro-me da corrida do José Mourinho em Camp Nou, depois daquele sofrimento atroz do Barcelona-Inter, em que ele vai e é segurado pelo Valdés e ninguém o segura. Lembro-me há 15 dias daquela celebração do Mourinho do 4-2. E depois foi pedir desculpa ao Arbeloa, que perdeu os papéis e que se excedeu na celebração. Portanto, sim, Mourinho celebra bem e com todo o direito. Então porquê é que tentou desculpar aquilo que Prestiani fez com o festejo de Vinícius Júnior? O festejo de Vinícius Júnior... essa leitura? Não, porque o festejo de Vinícius Júnior foi punido com o amarelo. O árbitro entendeu que foi uma provocação. Mas não é isso que normalmente os jogadores fazem? Provocam os adeptos rivais quando fazem o festejo? Para a banderola de canto fazer uma dança que até o Rudiger o veio chamar e pedir desculpa ao público. Portanto, mas o Vinícius foi punido pela celebração com o cartão amarelo. Portanto, o árbitro nesse aspecto eu acho que esteve bem. Excedeu-se, não devia ter feito daquela forma. Não é que as celebrações não valham.
Valem, faz parte do futebol. Já não podem tirar as camisolas, qualquer dia ficam mudos por marcarem um golo. Caramba! Só mais uma coisa. Sim. E isto não iliba nada, por amor de Deus, não tirem ilações sobre isto. O Vinícius, desde 2022, apresentou 18 denúncias relacionadas com racismo. Eu vou repetir. Já não é aquilo que o Mourinho diz só. Isto só acontece com Vinícius. E estava o Arnold em campo, e estava o Rudiger em campo, e estava o Tchouaméni em campo, e estava o Camavinga em campo, e estava o Mbappé em campo. 6. Portanto, com ele, 6 no 11. O Mourinho disse, isto acontece com o Vinícius. A verdade é que o Vinícius, desde 2022, apresentou 18 denúncias legais na Justiça Espanhola relacionadas com racismo. A maior parte vinda das bancadas. E há também uma uma simulação de um boneco dele pendurado num viaduto, como se ser enforcado em Madrid. Acho que foram presos, detidos na altura, adeptos do Atlético de Madrid. E a determinada altura, ele tornou-se um símbolo, vou chamar-lhe um símbolo, na luta contra o racismo no futebol. E ontem isso foi agarrado por os nomes mais fortes do comentário desportivo internacional. Thierry Henry, que trocou mensagens com o Mbappé quando o Mbappé ainda estava na luz e ele no estúdio. Thierry Henry. Micah Richards, que foi um grande internacional do Manchester City, seleção inglesa. Rio Ferdinand, não se calou ainda esta manhã colocou outro post. Jogadores no Brasil, não foi só Luizão. Isto pode parecer um Argentina-Brasil, mas há jogadores brasileiros a tomarem partido Prestiani, que é uma coisa também que no Brasil e Argentina, aquilo pega fogo. E já agora os jogadores do Sporting também colocaram gosto na publicação de Vinícius Maxi Araújo e Luís Guilherme. Luís Guilherme foram os dois, sim. E, portanto, aquele exemplo que está aqui escrito, porque é que não festeja como Pelé e Eusébio, porque os tempos são diferentes e cada um festeja como tal. E eu gosto dos festejos do José Mourinho quando ganha como ganhou há 15 dias. Eu gosto. Já que falas agora então de Eusébio, no mais recente comunicado do Benfica, o clube acaba por fazer uma referência à lenda do Benfica. Mas isso não é desculpa, não é? Pode haver na mesma jogadores que têm atitudes racistas e comportamentos preconceituosos, mesmo tendo uma lenda no clube. Acho que isso nem é tema. Que uma estátua. Acho que nem é tema. O Eusébio foi um dos melhores jogadores portugueses da história. No seu tempo foi declaradamente o melhor, até surgir Cristiano Ronaldo. E é a grande figura da história do Sport Lisboa e Benfica. O que eu temo agora, e não se tem falado, é que vamos ter jogos Sporting Benfica, Benfica Porto, o Benfica vai fora, o Prestiani vai jogar. Não, isto vai ser um sarilho também na Liga Portuguesa. Depois vai haver aqui jogos de futsal entre o Benfica e o Sporting, que também vai ser coisa quente. E portanto isto é uma contaminação total. Eu sei que isto é da UEFA, o jogo de ontem. O treino de anteontem também era da UEFA, aqueles 15 minutos onde estava o Gustavo e o assessor de imprensa do Benfica. Esquecer, como eu dizia ontem, depois do Frederico Varandas ter reagido ao comunicado do Porto, aos Dragões Diários da Manhã, qualquer coisa do género, nós não temos liderança no futebol português. Não temos liderança no futebol português. E eu acho que isso está a repercutir, a alastrar e a contaminar de uma forma dramática sobre os dirigentes que não pensam e não têm tempo para pensar. Já que falas em dirigentes, vamos falar de Rui Costa. Então, e já te coloco a questão sobre se tens receio desta escalada de contaminação. Mas para já olhamos então para as imagens divulgadas pelo canal CBS que desmentem o desmentido do Benfica sobre alegados confrontos a envolver Rui Costa. O momento da confusão entre o presidente do Benfica, o staff do clube e elementos da comitiva do Real Madrid foi captado pelas câmaras da CBS. Vamos ver as imagens e ouvir o relato feito pelo jornalista que estava no local. Pastrana saying something to him as he had been hiding his mouth and went to the referee. He, who was the victim, really became the enemy. And from then on, you heard a stadium that was much noisier than it had been in the previous minutes, when the speculation of both sides, where they weren't risking too much, meant that
yeah, the noise wasn't the usual one. It's described here sometimes as hell. But from the minute 59, especially every time Mbappe and Vinicius touched the ball, the fans showed their disgust towards them. And that's something that UEFA will have to take note. It got to a point where things were throwing, especially around the corner area, and when Vini and Trent were going to take a corner, the referee, applying perhaps common sense, were asking them, there was going to be a substitution, let's do the substitution, don't get into the corner, because it will incite the fans. But yeah, the arguments continue now. This Rui Costa, the chairman, is trying in the middle of it. This Benfica staff that's trying to go to the changing room of Real Madrid and is being stopped. Quite clearly, UEFA don't want nothing of this to be filmed, but the tension is really happening behind us. Some of the staff have tried to get to the Real Madrid changing room, and journalists and everybody is trying to get to the position, and it won't be that way because the discussions continue. Rui Costa, can we speak to you? Pedro, voltamos à questão central, que é a comunicação. Portanto, explica-nos o que pode acontecer agora ao Benfica, se pode ser, por exemplo, obrigado a divulgar as imagens vídeo. Não, vai pedir as imagens, esqueçam. Vai mesmo. Se é que já não o fez. As imagens de videovigilância do túnel do estádio. Se é que já não o fez. Que acordou muito cedo a UEFA, às 8 da manhã já estava a trabalhar sobre este assunto. E repito, existirão decisões até ao jogo da segunda mão. Portanto, isto é rápido, isto não é como cá. Isto é trigolinho com farinha a par. Mais vale uma má decisão do que uma não decisão. E, portanto, aqui vê-se altercações. Para explicar aos telespectadores do Now, aquela senhora é press officer da UEFA e é uma das mais categorizadas. E o que ela está a impedir, porque é obrigatório que a Câmara dos direitos televisivos dos diversos canais estejam a apontar para aquilo que estamos a ver agora, que são os patrocinadores, que é quem paga. Quem paga. E, portanto, mas por outro lado, o que é que o Câmara estava a fazer? Estava a fazer o mesmo que o que estava no outro dia. Estava a virar a Câmara para o acontecimento para a notícia, neste caso. E, portanto, a UEFA, se não pediu, vai pedir as câmaras de videovigilância do Estádio da Luz e isso dissipará qualquer dúvida se houve ou não agressões, empurrões, seja lá o que for. Mas até só mesmo por este vídeo é perceptível que houve empurrões. Sim. Portanto, se houve empurrões, isso é confusão. E o Benfica, no comunicado, isto não houve qualquer tipo de confusão nem de agressão física. Não te consigo explicar. Por isso é que o Benfica coloca sempre a cabeça debaixo da areia nas peças de comunicação das últimas 48 horas. Eu não consigo, depois é desmentido por isto, mas porquê que fazem isso? Posso ter uma altercação, não devia ter. Posso ter, não teve consequências. Mas desmentir para quê? E com que necessidade? É não pensar, é no imediato, é ser sempre reativo. Está com as emoções à flor da pele, é isso? Está muita gente com as emoções à flor da pele e Rui Costa muito mal acompanhado. Peço desculpa, mas muito mal acompanhado.